Olá, pessoal. A gente vai, a partir de agora, que a gente já sabe a definição formal formal assim, né? A definição de derivada através de limite, a gente vai começar a ver as regras de derivação. Então, para a gente começar, antes da gente ver as regras em relação à operação, regra do produto, quociente, enfim, primeiro a gente vai ver derivadas de funções elementares, porque isso vai ajudar a gente a ter mais ferramenta, né, para poder passar para a próxima parte. Então, as primeiras funções que a gente vai ver como derivar, uma regra geral, são as funções que envolvem potências do tipo x elevado a n ou raiz enésima de x. As funções trigonométricas que servem como base para definir as outras funções, né, que são a função seno e cosseno. E as funções exponencial com número de Euler, né, exponencial com base natural e o logaritmo natural, beleza? Então, vamos lá. Antes de eu necessariamente fazer o caso mais geral, vamos pensar o seguinte. Se a gente pega a função f de x igual a x ao quadrado, né? A gente já viu mais ou menos isso. Quando eu faço f de x mais h, isso dá x mais h ao quadrado, que é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, certo? E aí, quando eu faço f' de x, isso dá o limite, com h tendendo a zero, f de x mais h menos f de x, esse termo do x ao quadrado vai embora, e aí fica 2xh mais h ao quadrado dividido por h. Se eu coloco h em evidência e cancelo, eu vou chegar que esse limite dá 2x, tá? Se eu pego agora a função f de x igual a x ao cubo, f de x mais h dá x mais h ao cubo, que é x ao cubo, mais 3x ao quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo. Então, quando eu faço a derivada, isso dá o limite, com h tendendo a zero, f de x mais h menos f de x, o x ao cubo vai sumir. Então, fica 3x ao quadrado, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo, dividido por h. Quando eu faço todas as manipulações aqui, eu chego que f' de x é 3x ao quadrado. Então, será que eu consigo conjecturar que, por exemplo, eu sei que se eu tenho a função f, a derivada, né? A de x ao quadrado é 2 vezes x. A de x ao cubo é 3x ao quadrado. Se vocês fizerem a de x a quarto, vocês vão ver que isso dá 4x ao cubo. Então, será que dá para a gente conjecturar que a de x elevado a n, eu baixo o expoente, x, e o expoente fica diminuído 1, né? Porque isso aqui é 2x elevado a 1, então n menos 1? Sim, então é de fato isso que a gente vai ter. Então, a regra é justamente essa. Se f de x é x elevado a n, então a derivada, aqui, é n vezes x elevado a n menos 1. Para demonstrar isso, a gente faz o limite mesmo. A gente observa que f' de x é o quê? Limite com h tendendo a zero. O f de x mais h dá x mais h elevado a n, menos f de x sobre h. Aqui a gente vê que fica meio complicado de observar como é que fica esse limite, né? Pode fazer uma substituição, considerando x mais h igual a t, e aí esse limite fica t tendendo a x, t elevado a n, menos x elevado a n, sobre t menos x, tá? Isso aqui eu tô fazendo tô fazendo x, t, igual a x mais h, ok? E aí, se eu faço a divisão de polinômios, eu chego que isso dá o limite, quando t tende a x, de t elevado a n menos 1,
mais t elevado a n menos 2 vezes x, mais t elevado a n menos 3 vezes x ao quadrado, e assim até chegar em x elevado a n menos 1. Isso a gente faz divisão de polinômio, binômio de Newton, enfim. E aí, como aqui eu vou ter n parcelas, quando eu substituo t por x, fica t elevado a n menos 1, mais t elevado a n menos 2 vezes t, vai dar t elevado a n menos 1, mais t elevado a n menos 3 vezes t ao quadrado, t elevado a n menos 1, t elevado a n menos 1, isso aqui, n parcelas, tá? Ou seja, isso dá igual a n. Perdão, aqui não é t, né? Porque eu já fiz o t tender a x. Então, tudo isso aqui, na verdade, é x. É x, x, x e x. N parcelas dessa forma. Então, isso dá n, x elevado a n menos 1. O que é que a gente ganha com isso? A gente ganha que, quando eu for calcular agora derivadas de função potência, eu não preciso calcular esse limite todo, né? Então, a gente tem que a derivada de x ao quadrado é 2x, né? Que é 2 elevado a 2 menos 1. Dá 2 elevado a x. De x ao cubo é 3x elevado a 3 menos 1. Então, dá 3x ao quadrado. De x à quarta é 4x elevado a 4 menos 1, que é 4x ao cubo. Se eu quiser de x elevado a 100, isso vai dar 100x elevado a 100 menos 1, que é 100x elevado a 99. Se eu faço de x elevado a 2021, a derivada é 2021 vezes x elevado a 2020, certo? Então, x elevado a, não sei, 3.000, é 3.000 x elevado a 2.999, ok? Então, essa regra me permite calcular derivadas desta forma. Aí, vamos agora para a função raiz. Na verdade, antes da raiz, eu vou colocar uma regra que eu nem coloquei que eu ia falar, mas eu vou pegar aqui. Porque a gente pensou só em expoentes positivos, né? O n aqui, né, era um número natural. Então, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Se a gente mantém ainda n como número natural, quem seria a derivada de x elevado a menos n? A gente vê que mantém-se a regra. A derivada é menos n, menos n, x elevado a menos n menos 1. Eu não vou demonstrar essa regra, certo? Porque senão o vídeo fica longo e a gente só vai usar a noção. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se eu estou, por exemplo, com a função f de x igual a x elevado a menos 2, tá? Então, a derivada aqui, f' de x, vai ser menos 2 vezes x elevado a menos 2 menos 1, que dá menos 2x elevado a menos 3. Então, eu estou expandindo a minha regra. Se eu estou com a função f de x igual a 1 dividido por x ao cubo, a gente sabe que 1 dividido por x ao cubo é a mesma coisa de x elevado a menos 3. Então, a derivada f' de x vai ser menos 3 vezes x elevado a menos 3 menos 1, que vai ser menos 3x elevado a menos 4. Ou seja, menos 3 sobre x à quarta. Se eu estou com a função x elevado a menos 9, quem é a derivada? A derivada é menos 9x elevado a menos 10. E por aí vai, tá? Isso é uma observaçãozinha. Aí agora sim, agora vamos para a regra da raiz.
Então, se f de x é igual a raiz enésima de x, a gente já fez até a de raiz de x somente, né? Usando a definição. Então, aqui, novamente, o n é um número natural. Então, a derivada aqui dá 1 sobre n vezes x elevado a 1 sobre n menos 1. Por que eu estou botando com essa cara? Se f de x é isso, a gente já viu nos vídeos lá do início de números reais que raiz enésima de x é a mesma coisa de x elevado a 1 dividido por n. Então, eu estou dizendo que se a função, o expoente é da forma 1 dividido por n, então a derivada segue a mesma regra da potência. Isso é 1 dividido por n vezes x elevado a 1 dividido por n menos 1. Então, a regra geral é que o expoente desce e o x fica elevado ao expoente menos 1. Tá? A demonstração aqui, mesmo esqueminha, né? A gente faz uma substituição, usa as primeiras propriedades, mas eu não vou detalhar aqui, tá? Então, como exemplo, a gente tem o seguinte, né? Quando eu tô com f de x igual a raiz de x é o quê? É x elevado a 1 sobre 2. Então, quem é a derivada aqui? É 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 1. Só que 1 meio menos 1 é menos 1 meio. E se eu estou com expoente negativo, ele vai para o denominador com o sinal positivo, né? E quem é x elevado a 1 meio, voltando, isso é raiz de x. Então, a gente já fez essa demonstração pela definição formal, mas aí a gente tem que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Se eu pego aqui, por exemplo, f de x igual a raiz cúbica de x. Vou colocar de outra cor que eu acho que fica melhor. Raiz cúbica de x é a mesma coisa de x elevado a 1 terço. Então, quem é que vai ser a derivada? Vai ser 1 terço vezes x elevado a 1 terço menos 1. Só que 1 terço menos 1 é a mesma coisa que menos 2 terços, tá? Então, isso vai dar 1 sobre 3x elevado a 2 terços. Foi, tá vendo? Participação especial. Deixa eu terminar aqui rapidinho. Então, aqui fica 1 sobre 3. X elevado a 2 terços é a mesma coisa de raiz cúbica de x ao quadrado. Essas propriedades todas de potência estão lá naqueles primeiros vídeos que a gente viu de revisão de números reais, tá bom? Então, beleza. Então, a gente já viu a regra principal, que era para funções do tipo x elevado a n e raiz enésima de x. Agora, vamos começar a ver, quem quiser pausar e ver em outro momento, agora a função seno e cosseno. Pronto, então vamos agora ver as derivadas da função seno e cosseno. Então, primeiro, se f de x é igual a seno de x, então, f' de x a gente vai descobrir o que é, tá? Então, por definição, a gente já sabe que f' de x é o limite com h tendendo a zero de f de x mais h, então fica seno de x mais h, menos seno de x, tudo isso dividido por h. Existe uma propriedade do seno da soma que diz o seguinte: o seno de x mais h, isso vai ser o quê? Vai ser seno de x vezes... Mamãe, eu acho que... Vai acordar. Aqui tem muita participação especial hoje, pessoal.
é seno de x vezes cosseno de h mais seno de h vezes cosseno de x, menos seno de x sobre h. Aí agora a gente vai colocar em evidência o que precisa, né? Então a gente vai colocar em evidência esse seno, ó, que aparece aqui. Que tem o azul. Você quer o azul? É o azul. Tá. Então isso fica limite, já eu coloco o azul. Fica seno de x, vamos colocar o azul agora. Fica seno de x vezes, aí o que é que aparece multiplicando o seno? Cosseno de h, e aqui vai ficar menos 1, tudo isso dividido por h. Mais o que sobrou, né? Que é seno de h vezes cosseno de x, tudo isso dividido por h. Esse limite que está aqui, a gente viu no vídeo de limite de função trigonométrica. Quando h tende a zero, esse limite dá igual a zero. E esse outro limite aqui, seno de h sobre h, a gente viu também, quando h tende a zero, seno de h sobre h vai para 1. Então, significa que isso aqui vai dar seno de x vezes zero, mais cosseno de x vezes 1, que dá o cosseno de x. Ou seja, se a função é a função seno de x, a derivada dá o cosseno de x, certo? A segunda do cosseno eu vou deixar de exercício. E aí a gente tem que, se f de x é cosseno, a derivada é menos seno, tá? Aqui, para você conseguir chegar nessa propriedade, você tem que usar aqui cosseno de x, nessa derivada, na verdade, né? É cosseno de x vezes cosseno de h menos seno de x vezes seno de h, certo? Então, você usa isso, como eu usei aqui no seno da soma, e usa os limites fundamentais do seno e do cosseno, certo? Então, a gente já tem algumas regras, né? A gente sabe que se eu estou com função do tipo x elevado a n, a derivada é nx elevado a n menos 1. Eu sei que se eu estou com a função do tipo raiz de enésima de x, isso dá 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1. Sei que a derivada do seno de x é o cosseno de x, e sei que a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, para concluir as derivadas das funções elementares, basta agora a gente saber a derivada de e elevado a x e de ln de x. Então, vamos ver. Essa função exponencial, e elevada a x, essa base ela é escolhida de forma que ela é a única função, f de x igual a e elevado a x, é a única função que a derivada dá ela mesma, tá? Então, essa basezinha da exponencial, ela não é à toa, tá? Ela tem propriedades importantíssimas que, do ponto de vista do cálculo mesmo, facilita, porque é a única função que a derivada dá ela mesma. E, além disso, ela aparece, né, em problemas importantes, principalmente da parte de economia, dinâmica populacional, enfim. Para demonstrar o mesmo esqueminha de antes, tá? A gente faz, né, o limite com h tendendo a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h, né? Só que isso é o limite com h tendendo a zero, e elevado a x, propriedade de potência, né? Quando eu estou somando os expoentes é porque eu estou com uma multiplicação. Então, aqui é o limite com h tendendo a zero. Vou colocar em evidência o e elevado a x
Isso vai dar E elevado a H menos 1, que é o E elevado a 0, sobre H. Eu não vou adentrar nesse assunto, porque o foco das disciplinas que a gente está estudando é das turmas de vocês, não é esse. Mas isso aqui, esse limite, de certo modo, é um limite fundamental. E ele é igual a 1, tá? Eu não vou demonstrar isso, mas aí quando H tende a 0, E elevado a x, por não depender de H, vai dar E elevado a x, e o limite aqui vai dar 1. Então, a derivada é E elevado a x. E para concluir, surpreendentemente, a gente tem que, se a função f é a função ln de x, então a derivada dela é a função 1 sobre x. Beleza? Então, a gente tem agora, eu recomendo fortemente a vocês, fortemente mesmo, que vocês façam isso no caderno, no papel e vá anotando aos poucos, tá? Então, se eu estou com a função f de x, é uma tabela, né? F' de x vai ser o quê? Uma tabela de derivadas, tá? Se a função é do tipo x elevado a n, a derivada dela é n, x elevado a n menos 1. Não importa, inclusive, se isso for uma função com raiz, né? Se o expoente for negativo, se for raiz enésima, sempre vai seguir essa regra, certo? Se a função é seno de x, a derivada é cosseno de x. Se a função é cosseno de x, a derivada é menos seno de x. Se a função é e elevado a x, a derivada é ela mesma. E se a função é ln de x, a derivada é 1 sobre x. Então, tá aí as regras básicas de derivação, tá? No próximo vídeo, a gente vai começar a ver regras operacionais. E aí, a partir dessas regras, a gente vai conseguir, por exemplo, derivar polinômio, derivar função tangente, cotangente, tá? Derivar a composição aqui. Então, as regras mais básicas são essas e a gente vai ver agora, depois, como derivar funções mais sofisticadas. Então, é isso para essa semana. Estudem bem esse assunto, peguem a lista de exercício, façam os exercícios do Khan Academy, tá? Que a gente está iniciando esse assunto de derivada e tem muita coisa pela frente e pouco tempo para ver tudo isso. Então, boa semana para vocês e até o próximo vídeo.